Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é mais um dia de live e hoje a nossa live vai falar um pouco sobre as referências às religiões de matriz africana na novela Chica da Silva. Hoje teremos dois convidados conosco, fãs da novela Chica da Silva. Um deles é o Joaquim Gouveia, natural de Pernambuco, e o Samuel Luan, natural da Bahia. Hoje é um dia da gente celebrar a diversidade, é um dia de nós refletirmos sobre a intolerância religiosa na nossa sociedade e até em nós mesmos. É um momento de ouvirmos pessoas que fazem parte de religiões de matriz africana e que têm muito a nos dizer sobre a importância do respeito à história das pessoas que vieram da África e trouxeram consigo a sua religião. Queridos, eu fiz uma pequena introdução de vocês, só falando o nome de vocês e de onde vocês são, mas isso é muito pouco, tá? Então, para a gente iniciar essa live, eu gostaria que cada um pudesse falar um pouco sobre quem é você no seu olhar, né? Como você se descreveria. Aí você pode falar de onde você é, o que você faz, sobre sua família, sobre seus sonhos. Deixa a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Vamos iniciar com o Joaquim, Luan, Samuel, porque ele foi o primeiro a entrar, tá bom? Por favor, Joaquim. Bom, eu sou pernambucano, né? Sou de uma cidadezinha próxima do Recife, que não está no mapa, infelizmente, mas tudo bem. E vim para São Paulo final de 96. Inclusive, Chica da Silva já estava no ar, e eu não tinha conhecimento algum. E moro em São Bernardo do Campo, já morei no litoral, já morei em Guarulhos, e eu tinha medo do candomblé, né? Eu tinha um medinho. Eu via algumas coisinhas na encruzilhada, tá? Eu tinha medo. Hoje, anos mais tarde, assim, vendo uma novela, um filme, uma reportagem, então, quando eu assisto a Chica da Silva, eu já estava pensando, né, que a gente tem um chamadinho, né, a gente sente, a gente sabe que uma hora alguma coisa vai acontecer. Quando eu vi a Chica da Silva, eu me interessei muito pelo pouco, porque, lembrando, eu não assisti a novela lá na Manchete, eu assisti os últimos meses. Eu assisti ela inteira quando ela reprisou no SBT. Então, no SBT eu já estava no candomblé. E falando de mim, eu sou do Oxóssi, né? Então, o povo do Oxóssi é meio louco. Sou meio maluco, meio perturbado. Entendeu? Então, assim, eu sou um cara tranquilo, até que alguém me cutuca muito, eu tento não, né, não me explodir, mas eu sou de Oxóssi com Inhaçã, né? A potencialização da loucura. Então, por aí vai. Daí você já tem uma ideia do que é o Joaquim Gouveia, né? Então, assim, sou tranquilo, mas quando começa a me perturbar muito a minha cabeça, aí eu já saio do eixo, assim, muito rápido. Até tento, mas não consigo. Vou morrer seu amigo, Joaquim. Morreremos, seu amigo. Samuel, por favor. Então, pessoal, primeiramente, né, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Eu me chamo Samuel e eu sempre fui muito encantado, né, com tudo aquilo que era relacionado ao místico, né? Então, eu frequentava as umbandas, né, com meus 13 para 14 anos. Então, eu ia nas umbandas até que em 2018, aliás, final de 2018, eu conheci, né, o pai de santo que cuida da minha espiritualidade até hoje, né, e a religião para mim, né, o candomblé para mim foi divisor de águas na minha vida, né. Eu falo que se eu pudesse ter tido a oportunidade de ter feito antes, eu teria feito santo muito antes, né. Eu acredito que aquilo que é designado para cada um acontece, né? Eu já me encantava por tudo. Eu era criança, eu passava em frente àquelas casas de umbanda, que eu sou natural da Bahia. Então, tinha umas casas de umbanda, eu voltando da escola, então eu parava ali naquelas vitrines, eu ficava horas e horas olhando aquelas imagens, a paramenta de santo que estava ali para poder vender, né? E eu ficava vendo, imaginando tudo aquilo, né? Até que, certo dia, né,
pai Obaluaê resolveu sair da palha, né? E aí ele me colocou no eixo. Nessa minha caminhada, eu fui filho de tudo quanto é santo. Tudo quanto é santo. Já me deram Oxumaré, já me deram tudo quanto é santo. Até que eu parei no Obaluaê e sou filho de Obaluaê no céu, na terra e aonde mais for. Né? Hoje eu me reconheço como filho de Obaluaê. E a gente vai pegando o enredo da vida da gente. Né? A gente vai vendo, poxa, isso aconteceu comigo, mas isso é tão parecido, sabe, com o arquétipo de uma pessoa de Obaluaê. Então, hoje eu me reconheço. E foi graças ao meu pai, né, que ele jogou para mim, jogou uma vez e falou comigo, você é de Obaluaê. Eu ainda na época eu meio que debochei, né? Eu falei assim, não, mas não pode ser, gente. Tô aí, firme, forte, feito, rapado, catulado. E vamos que vamos. Que ótimo, muito obrigado pela apresentação de vocês dois. No início da apresentação do Joaquim, ele falou sobre que ele viu somente os últimos meses de Chica da Silva, lá em meados de 96. Eu queria agora que vocês pudessem falar como foi essa primeira vez que você viu Chica da Silva e se de fato houve esse impacto ao ponto, por exemplo, de você estar numa live hoje, né, que mistura as referências da novela com a crença de vocês. A novela teve algum impacto sobre a sua vida, ou sua visão de vida, ou refletiu sobre algo, a partir da primeira vez que você viu, ou das outras vezes? Joaquim, por favor. Então, eu morava em Mongaguá e estou conversando com a vizinha, né? E na Mongaguá, manchete, antena, aquela coisa, né? Não tinha uma parabólica, não tinha o que temos hoje. Então ela falou assim, nossa, eu vou perder o capítulo de Chica da Silva hoje, porque estava a abertura lá na casa da vizinha tocando. Eu falei, Chica da Silva, o que é isso? Aí eu nunca tinha escutado falar. Ela falou uma novela assim, assim, tal, tal. Beleza, eu estou em Santos, na casa de um amigo, e estava passando. Cara, eu fiquei encantado, na hora. Eu sempre fui noveleiro, né? Eu fui noveleiro até o ano 2000. Hoje tá meio complicado, né? Tá legal hoje, mas tudo bem. Então, assim, o impacto foi primeiramente a nudez. A nudez foi uma coisa, para mim, chocante. Eu tinha 21, 22 anos. Eu vi aquilo e falei, caramba. Eu sabia que a Manchete já pegava pesado aí numas novelas, Canto das Sereias, Pantanal, né? Aí eu vi aquela coisa toda, aí me chocou também. Então, aí eu falei para minha amiga, eu falei assim, ó, vamos arrumar uma antena aí, que tá passando uma novela incrível na Manchete. Aí compramos a antena tal, a gente não perdia um dia. Mas assim, impactou a nudez e impactou a violência, né? Quando arrancaram as unhas acho que da Paulina, que eles torturaram ela. Quando o Jacobino deu machadada lá no Dragão, eu fiquei muito chocado. A própria violência da Micaela, quando aquele escravo, né, a violentou, eu fiquei muito chocado com aquilo. Porém, aí, em contrapartida, vem o candomblé ali, né, as coisas do mandinga, tal. E eu achei aquilo muito interessante. Eu não era de candomblé na Manchete, na época da Manchete. Só que aquilo já me tocava. Como ele estava falando aí, existe uma coisa que acontece para quem é do santo. A gente, não, achei bonito, vou entrar. Não, a gente não escolhe ser do orixá, ele nos escolhe, entendeu? Então, o Oxóssi já estava ali me observando há muito tempo, desde Pernambuco, que eu tinha uns sonhos esquisitos que eu entendi quando eu entrei para o candomblé. Né? Mas a novela Chica da Silva, para mim, não foi ela que causou essa coisa de ir para o candomblé, já estava em mim. Acho que só reforçou. E um detalhe que eu esqueci no início, que eu tive o primeiro contato com o candomblé, eu tive com a música da Bahia dele aí, que toca aquelas músicas antigas, né? Que hoje não está legal também. A letra sobre a África, orixá, aquilo me encantava de uma tal forma e não tinha explicação. Né? Então é isso aí. Muito obrigado, Joaquim. Quero dar uma pausa antes de o Samuel responder também e agradecer a Vânia e o Cleiton pelas palavras acolhedoras de vocês, tá bom? Vânia faz 2 anos que a gente conversou, o Cleiton está sempre aqui com a gente e também estou vendo os comentários de vocês falando também sobre essa experiência que vocês tiveram quando assistiram um Chico pela primeira vez. Samuel, por favor.
Bom, em relação à novela, o que me tocava muito eram as cenas, principalmente as cenas que tinha a parte da magia, né? Até porque boa parte da novela eu fui boicotado pela minha própria mãe, né? Minha mãe, ela era testemunha de Jeová, então ela me boicotava demais. Eu assistia praticamente escondido dela, que foi no SBT. Eu falo que eu consegui acompanhar boa parte da novela, eu só fui ver o final pelo YouTube há tempos atrás, por causa desse boicote. Ela chegou a colocar a televisão dentro do quarto e trancar, para vocês terem noção de como que era, né? Justamente porque na época do primeiro lançamento, né, ela era nova, então ela acompanhou parte. Ela lembra ela lembrava do escândalo que tinha sido na época, né, a questão da nudez, como é que fala, gente? A, a Thaís Araújo nua, né, a Adriane Galisteu. Então, isso causou um impacto muito grande na época dela. Então, quando eu fui assistir Car na Frente, ela já sabia mais ou menos o que é que eu estava vendo, né? Então, ela tentou de todas as formas me cercear. Mas eu sempre tive uma coisa muito grande com esse lado místico que a novela trouxe, sabe? Fazer parte do candomblé durante esses anos que veio, né? Depois que eu assisti a novela, só veio a confirmar aquilo que realmente eu já sentia dentro de mim, né? Que eu era uma pessoa do santo. Então, a novela me ajudou nesse sentido. Eu fui procurar mais, né? Eu tinha até falado na live da Dona Bem-vinda, né? Que eu tinha participado, que a novela me incentivou a procurar, né? A entender, a ir buscar, né? Então eu fui buscando na Umbanda, depois da Umbanda eu cheguei até o Candomblé. Né? Então até hoje sou muito feliz, sou apaixonado e assim é a vida. Ótimo, muito obrigado. Enquanto você está falando, estava subindo os comentários aqui e o Ryan Gomes, falou assim também que na época dele parece que a família, ou a mãe, considerava a novela como imoral. E você está É, falando, ele foi colocando isso aqui. Acho interessante exatamente. vocês falarem isso. A sua mãe Cara, também achava a novela imoral. nossa, era uma loucura. E era uma briga todo dia na hora que ia passar a tal da novela. Era uma briga. Você não vai assistir essa novela e eu vou assistir. E eu ia lá e recorria para o meu pai. E era uma confusão. Mas no final eu assisti. Acompanhei pela Que bom. internet, mas tudo bem. E falando sobre ainda sobre a novela, vocês como fãs devem ter os personagens que vocês mais gostam e aqueles que vocês não gostam tanto, não do ator, mas estou falando da construção da história de algum personagem. Vamos falar sobre isso. Eu queria um ranking, tá bom? Os 3 personagens que você mais gosta e os 3 que você não gosta, tá? Vamos começar com você, Joaquim. Bom, vamos lá. O Chica, claro, né? Chica, eu amava e amo aquela mulher. O Martim, e que eu gostava, claro. E a Rosa. Nossa, eu tinha paixão pela Rosa. Eu ria muito com as coisas que ela falava. Os personagens que eu não gostava era a Violante. Eu odiava a Violante, assim, odiava com muita força. Eu sentia o ódio dela, eu sentia em dobro por ela e pelo que ela fazia. Embora que a Drica Moraes é uma atriz maravilhosa. A Clara, não vi sentido algum naquele papel, tudo bem, né? Não é disso que estamos falando. Achei uma coisa medonha de tal, a Clara não era nem para estar lá. E a terceira pessoa, eu não gostava da Fátima. A Fátima era terrível. Da primeira vez que eu assisti, eu não gostava do Jacobino. Depois, quando eu assisti várias vezes, eu descobri que ele tinha um lado cômico, o Jacobino. Eu não gostava dele, mas depois eu passei a gostar. Né? Então, assim, Clara, falei a outra pessoa, já esqueci. Clara, a Fátima, e quem foi que eu falei também, gente? Que eu já esqueci aqui. Ai, eu esqueci também.
É que tem muitos, né? Tem mais, né? Como Você falou falou três, eu tô Clara, falando três. Colocando um. Fátima. Clara, É, Fátima, tô que você não faltando. gosta. Eu falei três, eu acho, mas Falou, vamos agora lá. eu esqueci qual era, acho que você falou. Bem, é que eu tô falando, mas eu estou com a minha cabeça em vários que eu não gostava, Ah, né? tá Aí bom. eu peguei Então os... pega um desses aí. vou pegar um deles. Eu tinha uma bronca danada também da... Não, Violante, eu falei, Ah, é Violante, mesmo. Clara, A principal. A a principal de tudo, principal, né? a demônio mesmo era Violante. É isso aí. Muito bom. Quando vocês estão falando aqui, quando você está falando, vai subindo aqui os comentários. A Naí falou a Úrsula que ela não gostava. Eu achei interessante que você foi primeiro a pessoa que eu conversei, Joaquim, que falou que gostava da Rosa. A Rosa geralmente é só lembrada, estrupício, estrupício, estrupício. E às vezes a gente não para ver a atuação dessa grande atriz que foi a Não, Maria Alves. Né? Maria A Alves construção é do incrível. personagem dela é incrível. A Maria Alves, ela era maravilhosa. Eu vi A Viagem com ela também. E acho que Felicidade, mas assim, a Rosa mesmo me marcou. Tanto quando eu soube que a atriz morreu, eu fiquei muito triste. Quando a Chica, por exemplo, eu fiquei puto quando a Chica mandou a coitadinha embora. Ela perdeu um olho para dedurar a mãe dela, ela foi e fez aquilo. Chica era mazinha, né? Mas eu gostava muito dela. E você, Samuel? Bora descobrir qual é o seu ranking. Ó, os personagens que eu mais gostava. Primeiro, Chica, né? Impossível. Segundo lugar, a Dona Bem-vinda, por incrível que pareça. Gente, aquela véia, ela. Gente, aquilo era a bruxa da época. Não tem como ser diferente. Então, Chica, Dona Bem-vinda e o José Maria. São os três que eu mais gostava. Eu dava risada demais das brigas da Chica com ele, né? Que eles ficaram meio de mal em alguns capítulos da novela. E ela jogando lavagem em cima dele, chamando ele de Conde dos Barcos Furado. Então eu achava aquilo uma piada. Quem eu não gostava? A escrava Fátima. Gente do céu. A tramóia que aquele personagem fez durante a trama foi assim, aquilo ali me subiu uma ira dela pegando, colocando o material de feitiçaria, né, para Chica poder ser incriminada pela Inquisição. O segundo personagem, o próprio Inquisitor, eu achei aquele personagem, ele me perseguiu por muito tempo. Eu tomei trauma daquele personagem, sabe? Ele Do ator também ou só do personagem? não. O personagem, ele Ah, tá. interpretou um inquisitor corrupto de uma forma assim tão realista, sabe? Que quando ele ia julgar, quando ele ia falar ali, você já ficava com aquele sangue fervendo, né? Com vontade de pegar, assim, enforcar aquele inquisitor ali. O inquisitor eu não gostei muito e, como sempre, violante, né? Violante porque eu acredito que ela, como uma mulher, ela poderia ter se amado muito mais. Né? Ela poderia ter se amado, ela poderia ter achado outros meios de ser feliz sem precisar perturbar a paz de ninguém. O Violante também não gosto muito da personagem. Certo. Enquanto você falava, também subi aqui os comentários. Houve um comentário bem grande que eu não consegui ler, porque passou bem rápido, também falando sobre um pouco de José Maria, do Jacobino também. Eu quero fazer bem-vinda a Nilza, que é a nossa moderadora lá do Facebook. Seja bem-vinda, Nilza. O Jackson está aqui com a gente desde o início. Jackson Ramos, seja bem-vindo também. Numa live futuro, adoraria ter você com a gente, tá, Jackson? Já fica o convite aqui ao vivo para você ficar sabendo. Queridos, vocês, na verdade, o Samuel falou em um primeiro momento que ele frequentava uma religião cristã, que na verdade que a mãe dele fazia parte de uma religião cristã. E aí eu queria saber de vocês, se vocês tiveram um contato, se vocês se filiaram a uma religião cristã no primeiro momento, quando vocês eram mais jovens, e depois passou para o candomblé, ou se não houve essa experiência de conhecer uma religião cristã, de se batizar, ser batizado numa religião e depois passar para o candomblé. Eu queria saber como é que foi esse momento de conversão de vocês ou de mudança
né, de religião ou de crença. Vamos iniciar com você, Joaquim? Pois não. Então, eu sou de uma família católica, né? Católica, todo mundo católico. Fiquei sabendo que alguns tios meus frequentavam algum Umbanda ou Candomblé. Não sei, porque na época eu não sabia diferenciar o que era Umbanda e Candomblé. Para a igreja eu fui até os 12 anos. Um dia eu falei, não vou mais, né? Eu ia para a missa com a minha mãe, com meus irmãos. Somos em 12 irmãos, Uau. porém, 4 do casamento primeiro do meu pai, 6 do casamento com a minha mãe, e ela já tinha 2, entendeu? Mas não eram os 12 que iam uns 7, 8. Só que eu ficava preocupado era com o sorvete que a gente ia tomar no final da missa, né? Então, eu não queria saber daquilo ali. Eu tinha medo. A igreja católica, os santos, perdão se alguém aí for católico e tal, mas era uma coisa minha, eu tinha um medinho, né? Depois até mesmo com a novela, o que a igreja católica fez, não condenando, era uma época, era pensamentos de uma época. Então eu parei de ir com 12 anos, não fui mais. Então assim, venho para São Paulo, né, como eu falei no final de 96, e comecei a ter pensamentos, coisas, né? E fui numa cartomante, fui na outra lá que recebia um espírito e tal, frequentei um pouquinho Mesa Branca e me encontrei no Candomblé. Participei de uma casa que não foi legal, né? Só um A momento. pessoa... Isso foi aos 12 anos? Não. Passaram 12 alguns anos, anos. saio da igreja católica, Tá. não vou mais. Eu estava já com 21 quando eu saí de casa, em 96. A partir daí começa tudo isso que eu expliquei. Esses anos aí, entre os 12 e os 19, 20, eu virei ateu. Então eu não acreditava em nada. Mas já estava com umas ideias na cabeça. Então, aqui em São Paulo, eu comecei a frequentar. E um detalhe, ninguém mais da minha família é. Então, você imaginar a barra que eu enfrentei, hoje está mais tranquilo. Hoje está mais suave. Ninguém comenta, eu também não comento. Só que eu frequentei uma casa, como eu falei, não era legal, até eu conhecer o meu pai de santo, meu babalorixá, o pai Cassioli, que eu tô com ele tô aqui com ele há 16 anos, vou fazer 14 de santo agora em 1º de julho, e é isso aí. Aí eles me respeitam, ou fingem que respeitam, eu os respeito, que tem evangélico, tem católico, tem tudo isso. Mas do candomblé feito de santo, só eu. Você falou uma coisa no início de live, que quem entra no candomblé não é uma decisão, não é uma escolha, mas é um chamado. E como foi o seu chamado? Se você puder, obviamente, compartilhar com a gente. Posso sim. O meu pai de santo, ele tem uma coisa que ele fala sempre, que no candomblé as pessoas vão pelo amor ou pela dor, né? Tem pessoas que vão porque estão doentes e vão à igreja evangélica, vão lá no curandeiro, vão não sei onde, para tal. Acaba se descobrindo que o problema que ela tinha, que a atormentava tanto, era fazer santo, né? Que é algo que falta naquele indivíduo. Ou pelo amor. Na verdade, no meu caso, foi pelo amor. Eu tinha... Minha vida amorosa sempre foi uma porcaria, e eu achava, tipo aquele poste lá, traga seu amor em 7 dias. Então, de imediato, eu fui por isso, né? Assim, entrando no candomblé, conhecendo aqui na casa do meu pai, eu percebi que não é só isso. O orixá, ele é maravilhoso, e quando você faz santo, vai para você uma parte que te faltava. E o que me faltava era o amor no todo, não por alguém, por querer alguém, por tal. Então, assim, hoje o orixá me completa de uma tal forma que o amoroso que me trouxe até aqui, tá lá no final da fila. Hoje não é importante para mim. Importante para mim hoje é o orixá e tudo que eu conquistei de axé até hoje na minha vida. Certo, muito obrigado. O Gabriel Pilar 97 escreveu assim: eu fui pela dor. Ele foi pela dor. Ainda colocou Que dor que ainda ele colocou umas sentiu. risadinhas, né? Então, Pois é. Samuel,
E você já teve contato com religiões cristãs? E como foi a sua conversão ou como foi esse processo de ir para o candomblé? Olha, eu vou falar para você que, em partes, no meu caso, foi pela dor, sabe? Foi em partes pela dor. Eu nasci em uma família de testemunha de Jeová, né? Minha mãe era testemunha de Jeová. Ela vivia falando que ia colocar meu nome de Samuel, porque eu ia ser um profeta de Deus e que não sei o que, não sei o que, aquela coisa toda, né? Só que eu indo na igreja, respeito todos os irmãos, respeito todas as religiões, mas eu não me encontrei dentro daquele contexto, né? Então eu ia, muitas das vezes eu ia na reunião por cobrança mesmo, né? E aí foi aonde eu comecei eu parei literalmente de estudar, né? Porque tinha estudo bíblico em casa toda semana. Eu falei que eu não ia estudar mais, né? Eu tive um problema sério com alguns irmãos na época, e eu falei que eu não ia estudar mais. Saí de com 14 para 15 anos, eu comecei a frequentar era como se fosse uma umbanda mais puxada para o kardecismo, né? Puxada mais para a mesa branca. Né, frequentei essa fraternidade me ajudou bastante em alguns momentos da minha vida. Depois disso, eu passei para o kardecismo mesmo, estudei um tempo no kardecismo, e isso assim, sofrendo literalmente uma opressão, principalmente por parte da minha mãe dentro de casa. Né? Era uma opressão muito grande. Eu tinha uma coleção de livro kardecista aqui na minha casa. Certo dia eu saí para trabalhar, eu voltei, virou cinzas. A minha mãe queimou tudo, pôs fogo em tudo. Nesse meio desses livros, tinha guia de Bori, tinha um monte de coisa que era de religião espírita, e ela queimou tudo. Ela simplesmente pôs fogo, não quero saber disso dentro da minha casa, e foi uma verdadeira perseguição. Eu passei muita perseguição, principalmente por parte da minha mãe, sabe? Porque porque queria que eu fosse testemunha de Jeová. Até que certo dia ela adoeceu, né? Infelizmente ela é desencarnada, ela desencarnou em 2017. E eu acredito que nesse período dessa doença dela, é que ela foi entender o quanto nós tínhamos em comum, né? E ela me recriminava por causa da religião. Né? Então, eu respeitava ela, se ela saísse para a reunião da igreja dela, para mim tanto faz. O importante é que ela era minha mãe. Né? Ela era minha mãe. Então, para mim, a religião, no meu caso, nunca foi um problema, mas para ela era terrível, para ela aceitar. Então, ela veio a falecer em 2017 e eu revoltei com tudo. Eu sempre tive assim um lado espírita, mas eu gostava muito da igreja católica também. Então, em 2017 foi o ano que eu quebrei tudo que tinha dentro da minha casa, depois que a minha mãe morreu. Minha mãe faleceu, né? Então, eu quebrei tudo. Tudo que eu tinha relacionado ao espiritismo, eu quebrei, eu pus fogo. Eu fiz uma revolta na minha vida. Aí, isso foi em 2017, né? Quando foi em meados de 2018, começa aquela coisa gritar dentro de você de novo. Então, o que eu fiz? Procurei, né? Eu estava namorando com uma pessoa na época, e essa pessoa conhecia um pai de santo, que é o meu pai de santo atual, foi a pessoa que me colocou no eixo mesmo, sabe? Eu tenho uma gratidão de vida e de fé muito grande por essa pessoa, tá? E aí eu fui jogar com ele. Até então eu era de tudo quanto era santo. Mas o Obaluayê passava longe da minha vida, né? Ninguém descobria que eu era de Obaluayê. Joguei. Só um momentinho. Você falou assim, eu vou jogar com ele. Teria uma outra forma de você explicar pra gente o que significa esse jogar? Porque eu imagino, literalmente, Então, jogando o quê? o jogar é consultar os búzios, né?
Então a gente vai consultar os búzios, né, para ver ali o que está acontecendo. Então eu fui, procurei o jogo de búzios desse pai de santo que está comigo, né, que cuida de mim hoje. Ele falou comigo, em primeiro momento eu debochei, não queria nada, mas aí eu fiquei curioso. Fiquei curioso, alguma coisa ali me chamou a atenção. Porque depois que você levanta de um jogo de búzio, se é aquilo ali, você não sai a mesma pessoa. Você vai sair ali com alguma dúvida, fazendo alguma pergunta, né? Poxa, ele falou isso, né? Aí você começa a parar para pensar. Então aí foi aonde eu busquei ele de novo, frequentei a casa dele 6 meses, né? Depois de 6 meses eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Estou lá até hoje, há quase 5 anos. E muito feliz, graças a Deus. Muito, muito feliz, graças a Deus, graças ao Baluaê. Sabe, eu tenho muito a agradecer. Inclusive, ele está até aqui na live, ele acabou de entrar aqui na live, o meu sacerdote, que é Qual o nome dele? o Eulerson Ângelo, acabou de entrar aqui. Então, eu sou muito grato a ele, sabe? Porque realmente ele colocou muita coisa no lugar na minha vida, sabe? Devo muito a essa pessoa, né? Primeiramente aos orixás, que deem a ele sabedoria para que ele conduza a nossa casa. Nossa casa, Tiago, é uma casa simples, né? Tá vindo literalmente do chão, tá vindo de baixo, mas é uma casa que tem muito axé, sabe? É uma casa que tem muita energia, né? É uma casa que dá caminho, é uma casa que faz com que a gente prospere, porque eu acho que o principal de tudo é isso, sabe? É você se descobrir como ser humano, né? A religião de nada serviria se você não se descobrir como ser humano, se você não se descobre como pessoa. Então hoje, graças a Deus, eu estou muito bem e tudo o que aconteceu comigo no passado, hoje eu entendo que foi uma forma, né, do santo estar trabalhando na minha vida para poder me fazer ser uma pessoa mais forte. Talvez se eu tivesse tido muita facilidade no passado, talvez eu não tivesse condições de segurar e de sustentar minha vida hoje, sabe? Então, eu agradeço cada percalço que eu tive no meio do caminho, mas eu acredito que isso foram os caminhos que o Baluaê me deu para poder me fortalecer como pessoa. Muito obrigado por compartilhar essa história. Enquanto você estava falando, Samuel, o Ivo Fernandes falou que vai mencionar a sua história na aula dele. Por Não sei qual é a aula, favor. mas ele vai mencionar a sua história. Incrível. E o Clayton, ele fez uma pergunta que eu não vou pedir para você responder, Samuel, porque eu gostaria que o Joaquim falasse, porque ele está quietinho, né? Ele fez a seguinte pergunta aqui. A única forma de conhecer qual o seu orixá é só através dos búzios? Joaquim, por favor. Segundo o meu conhecimento do candomblé, é só o jogo de búzios. Tem pessoas que por aí que falam que cata, que isso, que aquilo. Não. Jogo de búzio. Ele é o seu pai de santo, é o seu babalorixá que vai dizer de que santo que você é. Através do jogo de búzios, único e exclusivamente. Certo. Samuel, você estava usando um termo que eu vou só, de vez em quando, ajudar vocês para a gente ficar numa linha de entendimento aqui. Você falou casa, casa, casa. Quando você se refere a casa, é como se você estivesse falando igreja, né? Que os cristãos Sim. falam igreja, eu vou à igreja, e vocês costumam falar a palavra casa, ou até mesmo terreiro. Tô Casa, correto mesmo ou barracão, não? terreiro, né? Casa, barracão, terreiro. A gente se refere inzo, né? A gente se refere ao mesmo local, é o local de culto, né? É o local dedicado, né, ao culto aos inquices, aos orixás, né, aos voduns, à ancestralidade. Então, a gente chama, usa esses Roça de termos. Roça, Como? roça. candomblé, roça. Muito bom. Obrigado por
Vou me ajudar aí. Subiu um comentário aqui, por favor, lê pra gente, Joaquim. Eu não consigo ver. Se eu passar a mão, eu tenho medo de travar. Comentário bem De grande quem, aqui sobre Quenda. deixa eu ver aqui, aprendendo muito sobre os orixás, os respeito e amo. Embora minha religião seja espírita. Peraí. Uma pergunta. Eu sou argentina e é muito difícil para mim traduzir a música Quenda. A língua é Yorubá? Eu Sabem responder acredito. essa pergunta? É Yorubá. Na verdade, é uma canção. Essa canção ela se remete a Oxum. É alguma coisa relacionada a um Itã, a uma história relacionada a Oxum. Né, que ele fala lerere quenda, doi quenda quenda, oi condonha, doia, doxum, dai quenda. Então se refere a algum Itã a Oxum, a Dandagunda Oxum. O que seria então? Quenda, Não você não, usa a Itã? palavra Itã, seria um Itã. O que é um Itã é Itã? história, é uma lenda, uma Sim. história, né? Então a gente chama de Itã, bom, pelo menos na minha Angola chamamos Também. de Itãs, né? São as Seria histórias dos orixás. um exemplo, é a história da Cleópatra. Conta 1000 histórias. Ou da própria Chica da Silva, que existiu. E tem coisas, lógico, tem a história real da Chica da Silva e muita lenda que inventaram em cima da história dela, que seria o Itã. Seria. Para o candomblé, o Itã. Entendi. E uma coisa interessante, ou melhor, antes de falar essa coisa interessante, acabou de entrar a Cristel Bianco, ela fez a Emerenciana na novela Chica da Silva, tá com a gente aqui na nossa live. Cristel, um abraço. Legal. Muito obrigado. Só interessante sobre isso, gente, há uma história por trás da música Quenda. Eu estou tentando há alguns anos falar com o professor Irildo. Ele fez parte da composição ali, da parte histórica da novela, inclusive ajudou o Marcos Viana na composição dessa canção, mas infelizmente eles ainda não disseram sim para a nossa live. Eu estou tentando ao longo desses anos, e quem sabe eles ainda vão dizer um sim, o Marcos Viana e o professor Irildo, que foram responsáveis pela criação dessa canção aí. Cruzem os dedos, ou façam uma oração, mandem forças positivas, mandem Vamos mensagens pedir ao para eles santo, né, escutarem essa Joaquim? live. Acelerar. Vamos. Não é? Peça o santo, peça quem quiser. Espero que eles possam ter essa oportunidade de contar pra gente, porque é muito místico, tem muito mito por trás dessa canção e tem uma história, né? Eles já falaram para mim em off algumas coisas, mas tudo ainda não. Mas em suma, muito obrigado por ter respondido a pergunta do Cleiton. E agora eu gostaria de saber de vocês o seguinte, sobre as duas principais religiões. Eu digo principais assim, porque são as mais faladas, mas a gente já viu durante essa semana que existem várias religiões de matriz africana. Inclusive, quando eu fiz o post, ficaram faltando algumas e as pessoas falavam assim, mas tem essa, tem aquela, você não colocou essa, você não colocou aquela. Peço desculpas, gente, que tem algumas que eu ainda não conheço, então na hora que eu fiz a pesquisa, aquelas foram as principais, mas eu sei que existem várias outras. Hoje nós vamos falar sobre a Umbanda e o Candomblé. Eu gostaria de pedir, primeiramente, que o Samuel pudesse falar da Umbanda, porque você já teve uma experiência na Umbanda, né? E depois você veio ao Candomblé, e posteriormente, quando você finalizar, gostaria que o Joaquim pudesse falar sobre o Candomblé. E aí, Samuel, eu gostaria que você falasse de uma maneira muito simples o que é a Umbanda, e se você viu alguma referência dos mitos ou referências à Umbanda na novela Chica da Silva, em alguma cena ou em algo que você se recorde no momento. Sim. Bom, a Umbanda hoje, ela tem várias vertentes, né? A referência que eu encontrei de Umbanda dentro da novela Chica da Silva é justamente aquele fato, o sincretismo, né? Os negros sincretizarem os santos, os orixás, nos santos católicos. Porque, né, a dona Bem-vinda fala, né? Os negros enganam os padres na cara deles, né? Por causa disso. Porque na época era
totalmente proibido você ter uma religião que não fosse cristã, né? Então, de um certo modo, os negros vinham da África, eles traziam as tradições deles, vamos colocar assim dentro do navio negreiro, chegava aqui no Brasil, encontrava toda aquela questão religiosa de não poder expressar a sua religiosidade do que era na raiz. Então, o que que os negros fizeram? Colocaram os santos, né, vamos lá, maquiaram os orixás em alguns santos católicos para poder manter vivo o culto, né, para não deixar aquilo ali morrer. Parte da pergunta que você me fez, eu não me recordo. O que é a Umbanda? Tá, a Umbanda. Então, a Umbanda, ela surgiu aí, ela tem um pouco mais de 100 anos, e ela veio justamente, essa religião, com um pouco de matriz africana, só que com algumas tradições católicas envolvidas no meio. Então, seria, tecnicamente, a Umbanda. Por exemplo, Nossa Senhora de Aparecida, na Umbanda seria Oxum, né? Seria Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Glória seria Manjá. São Sebastião seria Oxóssi. São Lázaro seria Obaluaê ou Omulu. Então, seria uma religião de matriz africana, com tradições africanas e incorporando o sincretismo dos santos católicos e colocando também, né, os espíritos que fazem parte de toda essa egrégora de Umbanda, que seriam os pretos velhos, seriam o catiço, né, que a gente chama hoje de Exu, seriam as crianças, os caboclos também, e tantos outros espíritos, porque hoje, assim, antigamente era preto velho, caboclo, criança, Exu, pombogira, né? Hoje em dia a gente já tem aí linha cigana de Oriente, a gente já tem várias vertentes de uma mesma religião, né? Só que com alguns fundamentos e algum sincretismo ou outro diferenciado, tá? Mas seria tecnicamente isso. É uma religião que tem tradições africanas, né, a sua raiz, né, a africana, só que com algumas tradições católicas envolvidas ali no meio. Seria isso. Certo, muito obrigado. Me fez lembrar a cena que, inclusive, a gente postou aqui, em que a Marquesa pergunta para a Chica, né, qual que é a sua santa de devoção? Né? E a Chica fala, só Santa Bárbara. Né? E a Santa Bárbara, na verdade, sim, no Seria secretismo, Oiá ou Yansan, né? Tem dois nomes possíveis aí. Então ela estava querendo dizer que era Yansan, mas como ela não podia falar o nome do orixá, ela falou Santa Bárbara ali sincretizando a informação que ela queria passar. E depois veio uma Lé lá e, né, Você falou agora, tudo. Você falou agora, eu me recordo uma vez que ela ia falar Oxalá Judieu. Aí ela ia falar Oxalá Judieu. Ai, Violante sumiu, Oxalá Judieu. Hei de fazer uma oferenda na cacho. Aí ela olhou assim pro padre do lado, né? Ai, Jesus. Aí ela mudou completamente o santo que ela ia chamar. Ao invés de terminar de chamar Oxalá, ela falou Jesus. Sim, sim. Joaquim, agora é sua vez. Por favor, o que é o candomblé? E tem alguma referência ao candomblé na novela Chica da Silva? Você conseguiu apontar algo? Então, o candomblé, eu vou falar pela minha nação, pela minha casa, pelo meu entendimento. O candomblé é um culto ancestral do culto ao orixá. Somente a nação Efã, que é a minha nação, ela cultua orixá apenas, né? Não temos essas partículas que tem na Umbanda de preto velho, né? Essas coisas que ele citou. Único exclusivamente orixá. Temos Exu orixá, que também é cultuado, porém não existe, hoje vai ter toque de caboclo, hoje vai ter toque de marinheiro, toque de Exu, pombagira, não. Nós temos um calendário anual só para as festas dos orixás. Começa com Oxalá, finaliza com Yansan lá em dezembro.
E é isso aí, eu, em resumindo, é o culto ao orixá ancestral, o candomblé é rico demais, entendeu? Ele é muito rico. Então, assim, tanto que nós temos, somos Efã e temos um pouco de queto na nossa casa, porque o Efã ele se perdeu um pouco, tudo, mas, assim, temos muita coisa ainda, né? E é uma Efã, o religião que maravilhosa. seria? Temos ainda muita coisa do EFAM, que muita coisa ficou perdida. Os mais velhos morreram, levaram, mas ficou muita coisa ainda. E um pouco de Mas Keto, o que que seria até Efã? Efã está se referindo à Keto. história? A palavra Não, Efã. não, não. Eu falei que palavra, não, EFAM. não lembro agora. O Efã. que significa EFAM que ele está querendo dizer? EFAM é uma nação. Olha, É uma nação. Temos Keto, Angola, temos Jeje, tem um monte. Mas assim, EFAM é uma nação que agrega alguns orixás, Queto, outros, e veio para o Brasil, que se juntou tudo, e que até veio também a Umbanda na parte que ele explicou. Porém, nossa casa é só o candomblé, os orixás. lembrando, E na novela Chica da Silva, o que eu vi que remeteu ao candomblé, mas assim, lógico, eu acredito que foi quando a Maria, mãe de Chica, quando o Mandinga morre, e a Maria eles tinham que ter o novo pai dos negros, né? E eles procuraram uma mãe de santo lá longe. E ela fez santo lá. Então, assim, aquilo chegou perto. Eu não sei, não vou dizer falta de informação, porque eu acredito que para fazer uma novela há muitas pesquisas. Eu não acredito, de repente eles não quiseram colocar todo o conteúdo, que até nem pode, que tem muita coisa que é muito segredo nossos, entendeu? Então, assim, ela foi lá, ela cortou ela com faca, eu vi, foi muito rápido ali, que ela era de Oxóssi, se eu não me engano, e jogaram os bichos dentro de um buraco, né? Isso foge completamente do que é. O corte ali não seria com a faca, não sei se eles cortavam com faca lá atrás, né? E, e ela tá ali dançando, tal, não sei o que, os atabaques, porém depois ela chega mãe de santo, entendeu? Assim, chegou próximo, lógico, uma pessoa não vai virar mãe de santo com iniciação. Ela tem que ter o longo período de 7 anos de IAO, obrigações de 1, 3, 5, 7, até se tornar EBOM, e a partir daí sim ela começar, se ela tiver também no caminho dela, porque as pessoas, você vai ser pai de santo, já me perguntaram, né, várias vezes, vou fazer 14 anos. Não, eu não fiz santo para ser pai de santo. Pai de santo eu acredito que é um chamado também, não é qualquer um, também tem um monte aí que vão se querer ser pai de santo e desistem, ou fazem um monte de loucura, mas assim, a maioria, pai de santo, assim, aquele mesmo, ele nasceu para isso, ponto final, entendeu? Então é isso, na novela foi isso que eu vi que fugia um pouquinho, tava e não tava dentro. Entendi. Uma coisa que eu queria saber, é comum o sincretismo também no candomblé, Joaquim, ou não? Ele não existe no candomblé? Então, é muita, tem muita coisa, como a gente falou do Itã, né? E tem muita coisa assim, foge muito assim, a gente procura ser muito realista a realidade de tudo que está em volta, do que acontece. Eu vi um vulto. Outro dia eu vi um vulto aqui dentro. Eu falei, puxa, já vi um vulto. Mas era meu óculos que estava com a pontinha manchada. No que eu virei, o risquinho foi junto. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas vivem muito assim, eu vi, eu não sei o quê. A gente tem que estar sempre com o pé dentro da realidade. A gente nunca pode sair da realidade, entendeu? Você entrar nessa onda aí, vai acabar sendo igual meu pai de santo fala. Você vai entrar no guarda-roupa de Nárnia e você não vai sair de lá nunca mais. Entendi. Mas é comum de ter no candomblé essa mistura de crenças católicas misturado com crenças indígenas, com crenças ah, africanas vindas da África dentro do candomblé. Isso é comum ou não é comum? Aqui na minha casa, não. Aqui a gente está ali, orixá, ponto final. Mas tem casas que as pessoas têm uma salada por aí.
Até o Ifá entrou no meio, né? Tá, hoje ifaísta é moda, entendeu? Então, assim, nossa casa é orixá, como eu falei, ponto final, né? Agora, tem muita casa por aí que tá tocando o que a gente chama o famoso um bandomblé, que toca um banda, candomblé, preto velho, pombagira. Eu vejo uns vídeos na internet que dá nervoso, dá nos nervos de ver, né? O último agora que tem uma pombagira chegando numa carruagem de formato de abóbora e Ah, essa daí eu vi também. alugar um salão. Né? Então, você não vai pegar não tem condições. Eu não tenho estômago para ver o vídeo, inclusive, até o final. É, só pegando o gancho no que o Joaquim Só um acabou de momentinho falar. antes de você ganhar de falar, ô Samuel, só queria dar um adendo aqui. O Thiago Rosten chegou e falou assim que a live tá maravilhosa. Obrigado, Diego. Ah, Diego, desculpa, obrigado. falei Thiago. É Diego Rosten. Perdão, pode continuar, Samuel. Não, só pegando um gancho no que o Joaquim falou aí agora, você me fez uma pergunta, né, no direct a respeito do sincretismo. E assim, é bom separar as coisas. Santo católico, orixá inquice, orixá inquice. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fazia-se isso no período do Brasil colônia, porque nós tínhamos uma Inquisição, que era como se fosse uma resposta do Estado, né, à questão das bruxas. Vamos colocar assim. Então fazia-se isso, mas foi por uma questão de sobrevivência, né? Foi uma questão de sobrevivência de raízes, foi uma questão de sobrevivência de uma religião que ela é milenar antes de Cristo, né? Nós temos aí, se você for na África, você vai ver muita coisa, você vai ver coisas que são assim, são literalmente históricas, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A religião que hoje você coloca as cruzes, né? Respeitamos todas as religiões e todas, né? Tem algumas casas, igual o Joaquim falou, que aceita. Parabéns para eles. Se eles quiserem continuar com isso, isso é entre eles e o orixá deles para lá, os fundamentos deles para lá. Mas o candomblé é de raiz, não. Candomblé é santo católico. Né? Se está te fazendo bem, se está te dando algum caminho, parabéns para você. Se você quiser cultuar Ogum como se fosse São Jorge, parabéns também. Né? Mas na casa mesmo de religião, né? de candomblé, orixá, santo católico. Né? Eu acho que é bom haver uma diferenciação disso, porque senão vira essa verdadeira salada mística. Né? A gente não sabe o que é o que mais. Entendo. A Nilza, ela teve uma pergunta, que é a pergunta assim, mais comum, talvez vocês devam escutar, que é qual a diferença entre candomblé e umbanda? Joaquim, você pode responder para a gente? É praticamente o que já foi falado pelos dois, né? Mas para explicar melhor, o candomblé cultua orixá, umbanda cultua mais preto velho, pombagira, tem toque, acho que toda segunda-feira, se eu não me engano, que eu nunca fui em umbanda, né? Mas conheço pessoas que cultuam marinheiro, essas coisas, que dão consulta, essas coisas. Assim, a grosso modo, o que diferencia um do outro é que um cultua orixá e o outro já tem mais essas coisas de umbanda, de pombagira, exu, preto velho, basicamente isso. E um complementar, sim. Desculpa. E a questão também do... Pode falar. A Umbanda não inicia santo em ninguém. Até onde eu sei. O candomblé, sim. É isso mesmo. Samuel? Fazendo um complemento, tem também a questão do sincretismo, né, que é muito presente, né, dentro da Umbanda, que dentro do candomblé mesmo não é aceito. Né? Se a casa está fazendo, isso é fundamento deles para lá, mas a casa mesmo de raiz, nós não temos essa sincretização.
né, de orixá com santo católico. Então, é isso, né? A questão da iniciação também. Vamos falar grosso e curto modo, né? Me perdoem, né? Se eu estiver sendo sincero demais, mas a Umbanda não inicia santo ninguém, né? Não é uma iniciação aceita. É como se fosse, por exemplo, Só um momento. E o que significa iniciar o santo? fazer o santo, né? Você aí passar pelo seu período de 21 dias recolhido, né? Fazer a parte ritual, né? Que isso são fundamentos nossos, a gente não pode, né, simplesmente sair expondo, mas a parte ritual, né, a parte ritualística, a parte de fazer o santo, dentro da Umbanda não é considerado uma iniciação que é válida, né? A grosso e Seria curto. um ritual de comunicação com as divindades. Vamos falar assim, Basicamente, fazer o quando santo. você Seja um entra, pouco vamos lá, mais simples pra gente. você quando entra, um exemplo, você quando entra para poder ser padre, você tem que ser ordenado padre, né? Uhum. Você vai ser ordenado ali pelo seu bispo, né? São um exemplo. Existem pessoas que não são feitas dentro do candomblé? Sim. Aí são alguns cargos que são menores, né? O maior de tudo seria mesmo fazer o santo. Então aí você vai, né, passar por um período de recolhimento, vai passar pelos rituais específicos, pelos fundamentos específicos, né? E ali você vai fazer, né? Você vai ser apresentado ao orixá. É como se fosse um batismo. É como Eu acho que todo morrer mundo já ouviu, de vez, todo mundo já deve ter escutado alguma vez, desculpa te cortar, raspou a cabeça para o santo. É uma das coisas Sim, que acontece lá. isso. Então, o fazer santo é isso. Então, dentro da Umbanda, né? Me perdoem os nossos amigos umbandistas que estão ouvindo, não estou denegrindo ninguém, por favor, não é isso. Mas é porque Também não crescer é respeito com assim, todos. não é aceito. Entendi. Muito obrigado. E agora, uma outra pergunta, porque a gente está falando, não, orixá, 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 e algumas pessoas têm muito preconceito. Elas logo fazem uma ligação entre a palavra orixá como algo do mal, algo maligno. Eu queria que você, Joaquim, pudesse responder para os nossos seguidores aqui o que é orixá, ou o que é o orixá, ou a orixá. Então, as pessoas associam primeiramente, né, preconceito danado, associam ao diabo, a coisa ruim, macumba. Macumba, para começo de conversa, é um instrumento, tá? Que é um instrumento. E o orixá o orixá, ele não, ele é tudo de bom. O orixá é a natureza, o orixá é a fartura. As pessoas associam o orixá a uma pessoa física. O orixá ele é as forças que regem a natureza. É que a gente não pode se aprofundar muito assim e mais além, falando por outras questões, entendeu? Pode De ser não poder simples, mesmo, não tem mas problema. eu vou tentar resumir assim o mínimo possível, porque se eu falar, eu vou falar coisas que não posso. E meu pai de santo me arranca a cabeça. Mas assim, tipo, o orixá é quando as pessoas, tipo, o Xangô é um homem. Não, Xangô é a justiça, Ogum é a guerra, Oxum é a água doce do mundo, Oxóssi é a fartura, Iansã é o vento, entendeu? O Mulu a doença e a cura, entendeu? Então, assim, é isso daí. Infelizmente eu não posso me prolongar muito, mas orixá é isso daí, orixá é tudo de bom. Não é nada do que as Entendi. pessoas falam. É que as pessoas elas não entendem e já tem o pré-conceito de tudo. Então, assim, eu não conheço, eu também tinha preconceito com o candomblé. Eu tinha medo, entendeu? Então, assim, até eu conhecer. Candomblé, até porque candomblé pouco se explica, candomblé se vive. Sim. Entendi. E é bom lembrar também. Só tendo uma visão um pouco cristã, não sei, né? Para falar sobre o que eu entendi sobre o que você quer dizer. Por exemplo, dentro do cristianismo, nós somos monoteístas, então acreditamos que só tem um Deus. Uhum. Só um. Sim. A gente ora para ele, a gente espera nele, a gente pede milagres para ele.
E dentro das religiões de matriz africana não existe somente um Deus. Existe uma pluralidade de deuses os quais você pode buscar pedindo felicidade, pedindo cura, pedindo várias outras coisas e também ter essa comunicação com eles. Então há mais de um Deus que vocês acreditam. E esse Deus não está só lá no céu, ele está na natureza, ele está ao redor. Entendi corretamente? Sim. Seria um orixá? Exatamente. Basicamente? Exatamente. Vamos fazer uma festa para Oxum. Nós estamos, Oxalá, o nosso calendário, aqui. Oxalá, Ogum, Oxum, Xangô, Omulu, Oxóssi e Ansan. Então, para cada esse orixá que nós estamos fazendo aquela homenagem, aquela festa, aquele uru, aquela coisa toda, nós estamos pedindo para aquele orixá que representa o... E eles vão nos abençoar. Quando o orixá vem, ele vai dançar lá no barracão, ele vai deixar aqui uma energia boa, ele vai deixar uma bênção boa para todos nós, entendeu? Então, assim, eu cultuo Oxóssi, mas eu não só vou cultuar Oxóssi, eu cultuo todos, eu vou bater palma para todos, entendeu? E eles estão te olhando ali, estão te abençoando. Certo. Eu te interrompi, Samuel, você iria acrescentar mais algo? Então, o que eu ia acrescentar é justamente o acréscimo do que ele falou, né? Nós cultuamos as forças da natureza. Então, cada orixá, ele representa uma força da natureza. Quando a gente está rezando para Oxum, a gente está cultuando a água, a gente está cultuando o amor, a gente está cultuando a felicidade, a gente está cultuando a prosperidade. Quando cultuamos Oxóssi, a gente vai na abundância, a gente vai na fartura. Então, seria isso. São forças da natureza. Os orixás, eles não são demônios, né? O demônio, ele é um personagem da literatura cristã, né? Se você for na África, não existe esse culto a Satanás, né? Não existe nenhuma referência a Satanás. Então, isso foi englobado, né, infelizmente, por religiões cristãs. Porém, entretanto, todavia, nós temos pastores corruptos, nós temos padres pedófilos, nós temos espíritas que não valem nada, temos pessoas de candomblé também. Então, de uma certa forma, por causa de alguns, todos acabam perdendo, né? Então, a minha visão é essa. Por causa de alguns poucos, a maioria sai perdendo. Então, é certo você, por exemplo, você fazer uma macumba para destruir seu inimigo, fazer isso e aquilo? Não, isso não é certo. Aonde que está o equilíbrio nisso? Né? Cadê aquilo que lhe protege? Né? Você confia na lei do retorno? Então, são essas perguntas que a gente faz. Né? Corrupção existe em todas as instâncias onde tem o ser humano. Seja um candomblé, seja uma religião cristã, seja o espiritismo, existe corrupção em todos os lugares. A pergunta é, como que você está se portando diante dessa corrupção? Então a pergunta maior é essa. Certo, então, correto. Não tem nada a ver com... Sim, com certeza. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu fiz fazendo um link até a próxima questão aqui, vocês utilizaram muito a palavra filho de Oxóssi, ou filho de Oxum, e assim vai. Então é muito comum utilizar a palavra filho de e o nome do orixá depois, porque geralmente as pessoas que são filhas desses orixás têm características muito pessoais, né? Ou parecidas com o seu orixá. Eu vou falar o nome de alguns personagens da novela da Chica da Silva. Eu gostaria que vocês me dissessem de qual orixá vocês pensam que essa pessoa seria filha. Nós já sabemos que Chica é filha de Oiá ou Iansã. O contratador, provavelmente, segundo a Maria, que é a mãe da Chica, falou que ele seria de Xangô, certo? Eu vou falar o nome de alguns aqui e vocês me falam. Eu acho que ele é filho de determinado orixá por causa disso, disso, disso. Pode ser? Pode ser. Ótimo. Vamos dividir 2 para cada. Você vai falar sobre 2 personagens, Joaquim, e depois o Samuel vai falar sobre 2 personagens. Rosa
De quem que você acha que ela era filha? Eu acho que a Rosa devia ser do Oxóssi, que ela era destemida, ela era louca, ela falava, né? Eu Era eu acho louca. que tenho, eu tenho uma Rosa em mim às vezes também, né? Então, assim, eu acho que a Rosa devia ser de Oxóssi, porque ela falava umas coisas, falava sem pensar, né? Eu acho que a Rosa era do Oxóssi. Quiloa. Quiloa, eu tenho praticamente certeza que ele seria do Ogum. Ele seria do Ogum. O guerreiro, né? Ele era, não por ele ser o rei, ter virado o rei, tal, mas toda a história do Quiloa acha muito nas pessoas de Ogum. Eu acho que ele seria de Ogum. Ok. Samuel. Fátima. Fátima, a escrava. Nossa senhora, Fátima é difícil, mas eu acho que Fátima seria do Logum, viu? De quem? Muita fofoca, Do Ogum, um De pouco de quem não conversa, repete? Eu não ouvi o nome do orixá. um pouco de conversas assim além, uma criação, né? Então, eu acho que Fátima seria do Logum. Olum. Logo, Logum, Logum é 10. Logum. Logum é 10. Ah, sim. Paulo. O Mucamo Paulo. Sim. Caraca, agora você me pegou. Mucamo Paulo, vamos lá. Aquele lado meio, né? Cara, Paulo me deixa na dúvida. Paulo, Joaquim, acho que Paulo dava guerra de santo. possivelmente, acho que o Paulo. Ah, eu acho que o Paulo poderia ser de Xangô, de repente. Não. Mas geralmente a Eu pessoa não de Xangô ela consigo. é muito machona, né? E É, é o Paulo. o Mucamo Paulo ele torceu pro outro lado, assim. O, Olha, o eu Paulo acho, podia ter. não é falando do santo, viu, o Joaquim? Mas ele caberia no Oxóssi. Porque assim, Ele, né? Eu também, eu falei agora, o Paulo, ele pode ser de Oxóssi, porque o povo do Oxóssi, eles não passam fome, né? Assim, eles têm, lógico, eu acredito que. Eu conheço uma pessoa que fala que quem come de tudo não passa o dia não mastigando, entendeu? passa Então pode fome. ser que ele. Pode ser. Me perdoa os filhos de Eu acho Oxóssi que que. o Paulo caberia no Oxóssi, viu? Olhando bem, porque o que a gente faz? A gente vai lembrar do arquetipo do personagem, né? Então, teve ali É, aquela história. Primeiro ele foi relutante com Zé Maria, mas aí no final ele cedeu, né? E aí, é que nesse, eu nesse triângulo amoroso, né? Teve filho ele, teve filho José Maria. Então, eu acho que quando a ele fartura é muito perguntou, grande. quando ele perguntou, eu fui no. Quando ele perguntou, eu fui no ator. Eu buguei aqui. Eu esqueci a história. Eu não mirei na história do Orixá. Eu mirei no ator, né? Mas o Paulo, como tipo a Fátima, você falou que a Fátima seria de Ologum. A atriz, eu tenho praticamente certeza que ela é de Oxumaré. Isso. A A própria atriz. atriz, né? O próprio rosto dela, se a gente for olhar bem, Ó, se a gente ó, ver aquela ó, o olhinho puxadinha dela. Olhinho ali. puxadinho. Se Eu acho que fosse ela pelo seria de. personagem, eu falaria do Logum por causa das tramóias, entendeu? Ela tramava muito. Uma hora ela estava do lado da Chica, aí outra hora ela já estava completamente contrária à Chica da Silva, ela estava armando, ela estava fazendo Terceira. a fofoca, a intriga, né? Então, se Mas fosse pelo personagem, eu diria que era. a Fátima era uma sobrevivente, então assim, mas ela era rasteira, né? Ó, ela andava por ali, ó, né? A cobrinha, entendeu? Então por isso que eu falo Deus Xumaré, vai saber também. A Nisa tá se acabando em risos aqui. Muito kkkkkkk na conversa de vocês. Uma coisa que acontecia bastante na novela era o Calundum, que era o momento em que os escravos se reuniam para receber, buscar as divindades, né, os orixás, para ou obter algum pedido, né, o resultado de algum pedido, ou fazer uma pergunta, a Chica mesmo,
várias vezes ela foi ao Calundum. No Candomblé, vocês que fazem parte do Candomblé, existe o culto do Calundum hoje em dia? E como vocês descreveriam o Calundu? O que seria o Calundu, assim, de uma maneira bem simples que todos nós podemos entender? Samuel, por favor. Então, o Calundum seria propriamente dito o toque, né? Em louvor àquela divindade, né? Seguindo, cada casa tem o seu calendário litúrgico anual. Então, cada casa vai ter o seu calendário próprio. Então, o Calundum para nós seria isso, é a cerimônia em louvor ao sagrado, em louvor à ancestralidade, em louvor ao orixá, né? Vamos colocar assim. Então, para nós é isso, né? Talvez eles chamavam de Calundum na novela, porque com certeza o Walter Avancini, ele deve ter pesquisado, né, para poder dar nomenclatura, né, dar nome a algum rito, a uma cerimônia. Então, para nós é isso, o Calundum é um encontro, né, nosso com a nossa ancestralidade, seria um toque, né, necessariamente dito. E ele acontece semanalmente ou quando uma pessoa pede para acontecer? Porque na novela, uma pessoa pedia, por exemplo, para acontecer o Calundum. Era comum, por exemplo, a Chica falar que vai no Calundum porque ela queria saber determinada coisa. É comum isso ou não? Não, nesse caso é igual eu expliquei no início. Vai ter o seu calendário próprio, né, a sua liturgia própria, e vai seguir aquilo ali. Quem é que vai falar isso? É o Pai de Santo. É ele quem vai designar, é ele que vai falar quando, como, onde, o que vai acontecer, o fundamento que vai ter ali, o que vai ser cultuado, o que vai ser ofertado, o que não vai ser ofertado. Então, o Pai de Santo, ele é o líder maior de tudo. Então, a decisão é dele, né? Se ele falar, quinta-feira da semana que vem vai ter um toque aqui em casa, né? Quero todos os filhos presentes. Então, aí tem algum fundamento ali por trás, né? Mas o que acontece? Nós temos vida hoje, né? Nós temos vida, nós temos emprego, nós temos tudo. Então, geralmente, tem algumas casas que já coloca esse calendário, né? Para que os filhos de santo se preparem naquelas datas específicas para estarem participando do toque, né? Então, na minha casa, por exemplo, tem, né? Meu pai, ele já fez uma reunião no início do ano, ele já pré-determinou o que é que vai acontecer a cada mês, né? Para que nós, como os filhos de santo, possamos nos programar para isso. Compreendi. Enquanto você está falando aqui, o Ivo Fernandes levantou a pergunta. O banho de boia é da Umbanda? Eu sei que não é, porque a própria personagem fala que isso é uma tradição indígena, né? Então, que ela vai utilizar, ela aprendeu com os índios, então ela vai utilizar essa tradição aí de passar de boia no corpo das pessoas. Acho que o Ivo já ia pedir, né, Ivo? Um banho de boia. Um banho de Tô boia. certo, não tô, gente? Não tem nada a ver com banda, não tem nada a ver com candomblé. Não é Aqui, isso? por fora. Por Tô fora certo, desse Joaquim? banho. Muito bom. Joaquim, nossa próxima pergunta. Vocês usaram bastante a palavra pai de santo e, por vezes, mãe de santo. Para quem é cristão, quando vocês falam pai de santo e usa a palavra santo, a gente logo remete a algum santo católico. Então, talvez uma pessoa que é devota, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, eu gostaria que você pudesse explicar para a gente o que é o pai de santo ou a mãe de santo. E eu já sei que eles têm uns nomes também diferentes. Nem sempre se chama assim. Pode ser o Babalorixá ou Ialorixá, né? Que é mais comum. Explica para a gente, por favor, Joaquim. Lá no início da nossa conversa, eu falei sobre quando você faz santo, que o pai de santo ele coloca em você o que te falta. Aquele pedacinho que falta, aquele pedacinho que ele coloca dentro de você é um pouquinho, uma porcentagenzinha do seu orixá, no meu caso, Oxóssi. Ele faz nascer o orixá em você. A partir do momento que ele fez nascer em você algo que é o seu orixá, ele passa a ser seu pai de santo.
ou uma Yalorixá, uma mãe de santo, uma mulher, no caso, que tem uma casa aberta, entendeu? Então, assim, ele passa a ser o seu pai de santo, porque ele faz nascer, no caso, ele é meu pai de santo, porque ele fez nascer Oxóssi em mim, entendeu? Então, assim, pai de santo. Então, assim, ele é uma Balorixá que cuida, zela e cuida de orixá. Então, assim, ele passa a ser pai de santo. Santo, o santo, eu nunca perguntei nem para ele assim, né? Nós temos, não sei se foi lá no início que foi agregado ao santo católico, as coisas dos escravos, tudo, mas assim, pai de santo, mas a maioria mesmo em Urubá se chama-se Babalorixá. E esse pai de santo, acho que ele ficou muito Brasil, foi criado aqui e Abrasileirado. tal, brasileirado, Abrasileira abrasileirado. esse Mas, tudo. é, Mas mas eu falo para você o assim, seguinte, pode falar. pode falar. Hã? Não, pode falar, pode falar. A questão do santo também. Nós consideramos o orixá uma coisa muito sagrada. Né? É muito sagrado, é além da nossa compreensão. Então, eu acredito que muitas vezes a questão do santo seja por essa consideração da coisa ser sagrada demais, entendeu? Ser muito Pode ser, importante para nós. Então, porque às vezes a gente se refere, o meu orixá, eu vou fazer uma comida para o meu orixá. O meu santo, eu preciso ver, vou ensaiar para meu santo, vou tal, meu santo, ou meu orixá. Entendeu? Então, assim, a partir aí da época que os escravos tinham que enganar o branco para cultuar o seu orixá, fingindo que era São Sebastião, por exemplo. Certo. O grande pai de santo, ou Babalorixá, da novela Chica da Silva, é o Mandinga, né? Certo? Ele era ali o curandeiro, ele era a pessoa que consultava os orixás para saber o que a pessoa deveria fazer, ou quais os próximos passos que o quilombo deveriam tomar para se precaver dos brancos. Então, o Mandinga é esse grande pai dos negros ali, ou Babalorixá, e a Maria, que foi a mãe Chica, se tornou também a Yalorixá ali dentro da novela. Porém, o Mandinga teve um protagonismo muito grande, o ator magnífico que nos deixou no ano passado, Edson Montenegro, e não tem como falar sobre Chico da Silva sem citá-lo. Eu Sim. acompanho os comentários das pessoas, principalmente quando eu posto os vídeos sobre o Mandinga ali, e há uma comoção geral sobre toda a trajetória de Mandinga, desde eu queria que vocês pudessem refletir a trajetória desse Babalorixá dentro da novela, desse pai. olha, eu vou dizer para você que, para mim, por causa de uma grande maioria que acreditava em outra coisa, né? Então, ser pai, ser mãe, é isso. Ele cuidava dos personagens, né? Ele jogava ali um buzo para Chica, ele dava uma erva para ela poder tomar um banho, né? Ele fazia ele curou, né? Era aquela pessoa que tinha conhecimento das ervas, né? Então, conhecimento naquela época, de uma certa forma, era poder. Então, se você conhecia uma planta, se você ia contra o sistema da época, então você era um filho do diabo. Né? Você era considerado filho de Satã. Então, para mim, o escravo mandinga foi e é o exemplo da resistência. Ele resistiu. Ele falou, eu não vou negar os meus orixás. Eles não são demônios, eles são Deus. Né? Eu lembro dessa frase perfeita do ator falando aquilo. A gente até fica arrepiado, né, de ver aquela cruz de todo tamanho em cima dele para ele poder ser queimado por uma coisa que era mal interpretada, né, por uma interpretação que era pessoal, que era de cada um naquela época. Então, para mim, o escravo mandinga é, sim, sempre será o sinônimo de resistência, né, e de uma grande lição e um aprendizado de uma fé enorme, né? E fica aquela pergunta, será que eu teria essa coragem de morrer queimado e não negar a minha fé?
Será que eu teria tamanha força para fazer isso? Né? Para não negar minha fé, não negar aquilo que eu acredito, porque eu sei que não era, não era da forma que as pessoas pensavam? Então, para mim, Mandinga é resistência. A palavra dele é essa. Muito obrigado. Por favor, Joaquim. Olha, o Mandinga, lembrando que ele representou um pai de santo, vamos dizer assim, de um século 17, 18, eu acho. Então, assim, era outros tempos. Cultuar o orixá era outra coisa, a fé era outra, né? Lógico, cada um tem a sua fé e tal. Mas, assim, ele foi incrível. Ele tinha, tanto o ator conseguiu passar pro personagem uma serenidade de pai de santo, do conselho, aquele jeito dele olhar. Eu adorava, eu adoro o Mandinga porque ele tem uma coisa, ele tinha uma coisa assim gostosa, ele tinha uma bondade nele, assim, ele estava passando e eu renegar, né, que ele, aquilo para mim foi tudo, né, assim, que quando eu assisti a cena, né, eu achei que ele ia recuar, né, eu achei que ele fosse recuar, pô, eu vou ser queimado vivo, né, e ele não, ele optou pelos orixás. E aquilo dali foi a coisa mais incrível. Eu só achei que ele deveria ter tido mais espaço no curto tempo que ele ficou, mas eu não sei até onde pode, né, expor a religião. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele deveria ter mais tempo e mais espaço. Poderia ter ficado um pouquinho mais. A novela foi longa. Mas tudo bem. Mas o pouco que ele fez foi incrível. Você falou Muito sobre bonito. isso. Essa semana, eu estava conversando com o ator de Chica da Silva e ele confidenciou para mim que o motivo do final do personagem do Mandinga ali foi uma briga com o Walter Avancini. Então parece que o ator, o Edson Montenegro, ele brigou com o Walter Avancini e como castigo ele foi cortado da trama. Como muitos, né? Que eu assisti lives e lives suas com os atores e muitos saíram por conta disso. Eu fiquei assim, sério? Eu não esperava. Eu também esperava que o Mandinga ficasse até o final da novela. O fim dele, ainda que trágico, eu acho que não era ainda o momento de acontecer. Não, O não, não, não. ator tinha Não. muito mais para dar, para enriquecer para a trama. E aí, quando eu soube disso, pensei, assim, agora eu entendi, porque ele saiu ao meados do capítulo, não sei, acho que 40, por aí, que se deu a morte dele, a morte do personagem, né? É. Infelizmente. Desculpa, vocês querem falar alguma coisa a respeito? Não, 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 não. Não. Ah, tá bom. Gente, nós estamos encaminhando para o final da nossa live. Ah, Já 1h30, eu nem vi passar, tá muito, tá muito rápido. E aqui, ó, na verdade, nesse momento, eu quero, primeiramente, fazer uma pergunta para vocês, porque é uma dúvida minha, sabe? É pessoal meu. Eu sempre quis saber disso mesmo, um posicionamento de vocês. Porque a partir no momento que a gente tem movimentos contra o racismo, contra o preconceito religioso, contra a intolerância cultural, nós vemos pessoas que não são pretas se filiando às religiões de matriz africana. Então, brancos, pardos, mestiços começam a ter esse contato com as religiões de matriz africana e aceitando esse chamado, como o Joaquim falou, né? De seguir, ter essa crença. E hoje, particularmente falando, tá? Tô falando isso no meu nome, tal, de Tiago. Eu vejo muitas pessoas não brancas dentro das religiões de matriz africana, dentre elas o Candomblé e o Umbanda. Na visão de vocês, na opinião de vocês, eu quero que os dois respondam essa pergunta. Hoje em dia, a gente pode falar que o Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana não são mais a religião dos pretos ou de preto, porque há também um número muito grande de, inclusive, lideranças, seja da Umbanda, de outras religiões brancas, de pessoas brancas, pessoas não pretas. Eu queria que vocês pudessem refletir sobre essa questão. Se puderem me responder, eu agradeço muito. Samuel, por favor. sim, a religião ela sempre será de matriz africana. Eu acho que o Samuel teve um probleminha. É. Enquanto isso, você pode responder a pergunta, por favor, Samuel. Desculpa, Joaquim. Então, é assim, existe hoje, se o candomblé é a religião dos negros. O meu pai de santo, ele é descendente de italiano, ele é branco, só que
ele se encontrou nessa religião. E vou puxar uma sardinha para uma brasa para a sardinha dele, ele é um incrível Pai Santo. Não sou suspeito em falar, mas eu sei o que eu estou falando. Então, assim, porque ele procurou entender, ele procurou se aprofundar nessa religião. E ele é incrível, ele é o cara, como eu falo para ele. E só que temos muitos negros na casa, como temos brancos, como eu sou pernambucano. A minha mãe, meu pai é branco, minha mãe é quase negra. Então, meu sangue está aqui. Eu sou moreno claro, não importa, né? Então, assim, temos aqui mais de 15 ou 20 negros. Como temos brancos, temos uma japonesa, temos... Então, assim, a igreja evangélica, por exemplo, está cheio de negro. Então, assim, ia falar que, não. Então, assim, o branco vai para a igreja, o negro vai para o candomblé. Então, você vai tirar o negro evangélico lá da igreja da fé dele? Não, você não pode, porque foi uma escolha dele. Como foi uma escolha minha estar aqui, como foi uma escolha do meu Pai de Santo estar aqui, cuidando dessa casa. Então, assim, não existe isso mais, né? Tá misturado. O Brasil já é uma mistura, né? Então, assim, não existe, entendeu? Então, assim, tá misturado, não tem mais o que fazer, entendeu? Assim, e preconceito tem. Outro dia chegaram para o meu Pai de Santo, uma mulher falou para o meu Pai de Santo que ele não tinha ela falou que ele não podia falar para representar o candomblé, ele não tinha poder de fala para falar sobre o candomblé porque ele era branco. Aí eu falei para ele, eu falei assim, então por que ela não vai lá na igreja evangélica falar para o pastor negro que ele também não tem? Porque ele é negro e ele era para ele ser do candomblé. Entendeu? Então, assim, não tem mais isso hoje. Está misturado, não tem mais o que fazer. Tem cada um na sua fé do seu jeito, independente de cor. Até porque eu acho isso um mero detalhe. Cor. Tem a ver com... Não, é seres humanos. Então, e você vai andar onde você quiser que você é livre. Minha opinião é essa, ponto final. E mais uma outra dúvida minha, Samuel. Samuel, desculpe não. Joaquim, desculpe, eu estou chamando os dois nomes ao mesmo tempo, às vezes eu me confundo. E dentro, por exemplo, do candomblé, que você faz parte do candomblé, há algum movimento de, talvez, tentativa de não validar também essas pessoas brancas que fazem parte do candomblé por serem brancas? Um movimento, por exemplo, preto, talvez não validar as pessoas brancas que fazem parte da liderança por serem brancas, ou não há uma aceitação, a cor não é uma pauta dentro do candomblé, pelo menos esqueci como fala, da casa que você faz parte. Sim. Não, dentro da própria casa? Isso. Não. Todos, é assim, a pessoa chega aí, ela entra na casa, ela se destaca ou não se destaca, dependente de cor, mas não existe, assim. Até porque o líder da religioso é branco, entendeu? Então, assim, não tem. Já houve gente de fora que já o criticou por mais de uma vez, por ele ser branco, por ele ter um estilo de italiano, que ele se veste todo na boinazinha e tal, todo, né? Então, assim, já houve, mas assim, não pelo fato, mas lá fora. Aqui não. Aqui todos nos tratamos, nos respeitamos muito, independente de cor, de sexo, tem uma mistura, entendeu? Assim, só que não existe mesmo. Compreendi. Muito obrigado por responder a minha pergunta. E para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a intolerância religiosa e o racismo religioso também. De que maneiras que você viu que isso aconteceu ou acontece dentro do candomblé? Como as pessoas podem praticar racismo religioso? Até porque muitas pessoas praticam e não entendem que estão praticando, né? E se você já foi vítima de racismo religioso em alguma vez? Então, sim, muito, muito com certeza. Eu já fui, e todos aqui já foram. Que assim, foi o que eu falei quase agora. As pessoas, elas não entendem, já tem um preconceito de algo que elas nem não tiveram. Como eu falei, eu já tive medo, eu tinha preconceito. Eu vi uma pessoa com roupa branca, tal, eu ficava achando que eu não podia tocar na pessoa, que ela ia passar algo ruim para mim, entendeu? Por quê? As pessoas não têm a cultura daquela religião. Ali em cima, na rua, tem um portão azul,
que a gente costuma dizer aqui, ali do outro lado da rua é o mundo, aqui é outro mundo. A gente aqui dentro, a gente vive uma vida aqui que certas coisas, para a gente, elas são tão normais e que a gente vê tudo isso com tanta normalidade que a pessoa lá de fora, nós temos, porém, também, a pessoa não é obrigada a aceitar. Ok, mas respeite. Eu vou passar na rua com a minha roupa branca, você não é obrigado nem falar comigo. Mas respeita, porque eu também respeito a sua religião ou o seu modo de vida, entendeu? Então, assim, o preconceito está aí com várias coisas. Existe um monte de preconceito. Só que todos já sofremos, sim, com certeza, tem outro dia eu estava ali na rua, juntando um lixo ali na rua, a mulher olhou para mim, parece que ela tinha visto o capeta na frente dela. Olhou para mim com uma cara muito estranha. Segui, como também passou outro dia um evangélico que me deu bom dia. Entendeu? Então, normal. Normal. E foi um prazer falar sobre a novela Chica da Silva, foi um prazer falar sobre o candomblé, foi um prazer falar contigo, que eu já te acompanho há muito tempo, te acho uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito legal. Quero só agradecer mesmo. Obrigado. Para mim foi muito enriquecedor conversar com vocês dois. Sabe o que eu estava esperando nessa live. Como eu digo sempre para as pessoas, assim, eu não sou noveleiro, não estou criticando quem é, não, tá? É porque as pessoas pensam, ele tem um Instagram sobre novela, então ele é super noveleiro, assiste todas, sabe tudo. E não é o caso. Eu tenho um amor muito grande pela Chica da Silva, pelo que ela me ensinou. Eu realmente comecei a ter uma visão de mundo diferente depois de Chica da Silva, gente. Eu tenho paixão por Minas Gerais, né? Então, eu tenho paixão por Minas Gerais e Diamantina. Um dia eu ainda vou lá. Eu sei que é um pouquinho longe, mas eu vou lá. Um dia eu vou. E nada, menina, Conhecer. é logo ali. Logo ali, eu sei, conheço, tá? Eu queria mandar um abração para Nils Oliveira. Ela estava aí o tempo inteiro. Nas outras lives ela sempre apareceu. Um beijão para Nils Oliveira. Obrigadão. Ela falou com show de live. Obrigadão. Obrigado, Nils. Nível é um show. Nils é um show. Então, sou muito grato mesmo, porque se não fosse a novela, eu não teria a oportunidade de conhecer tanto através de vocês sobre as religiões de matriz africana e ter também esse olhar diferente sobre as raízes do povo, o qual me fez estar aqui, né? Exatamente. Exatamente. Então é um momento de representatividade para mim muito grande mesmo. Muito obrigado pela confiança de aceitar falar no nosso Instagram. E essa live vai ficar salva, depende de mim para sempre, para que as pessoas possam voltar e aprender mais. Obrigado, Joaquim. De nada, mas eu que agradeço. Se quiser outro dia bater um outro tema, se quiser chamar, minha vida é meia louca. Eu estou aqui já de ouvido aqui, ver se alguém me chama, que é meio louco minha vida, mas assim, encaixando um dia e tal. E se quiser perguntar alguma coisa no particular, tiver mais alguma dúvida, quiser, se eu puder te responder, eu te respondo também. Eu farei. Eu sou curioso. Que ótimo. Obrigado, querido. Uma ótima noite para você. Obrigado para você também. Beijo a todos. Samuel está aqui. Voltei! Você tinha me falado, né, em relação a pessoas brancas estarem entrando, né, em religiões de matriz africana. Sim. E é igual eu comecei a explicar. A religião, ela sempre será de raiz negra, né? Mas nós não excluímos ninguém. Então, a pessoa, independente de religião, de cor, de raça, se ela sentir o chamado do orixá, né, se ela quiser estar presente, então seja muito bem-vinda, né, ao nosso axé, seja bem-vindo ao espaço, né? O espaço ele é público, então nós não excluímos ninguém, né? A exclusão vem por parte de outrens, mas nós mesmos não excluímos ninguém. Então sejam muito bem-vindos, sempre. Então, gostaria muito, né, Tiago, dessa oportunidade que você nos deu, né, de estar explicando um pouco melhor, né, a respeito das religiões de matriz africana. Eu acredito que quanto mais a gente tiver debates nesse sentido, a gente vai estar excluindo, a gente vai estar banindo a intolerância religiosa. Então, eu acho um passo muito importante. Então, hoje nós estamos fazendo uma coisa
que futuramente talvez vai surtir um efeito muito positivo, né? Então, eu agradeço muito esse espaço que você está concedendo para nós. Eu que agradeço. Na verdade, eu já te interrompi, eu queria falar justamente sobre essa questão, desculpe, da intolerância religiosa. Alguma vez você foi vítima de intolerância religiosa ou racismo religioso? Diversas vezes. Principalmente por parte de pessoas que eram do segmento da minha mãe. Então, por diversas vezes, a questão da exclusão, a questão de você dar um presente para uma pessoa que é daquela determinada denominação religiosa e ela sabe que você é do candomblé, ela queima, ela quebra esse presente porque acha que vai trazer um mau agouro, né? Sério? Então, por diversas... Sim, eu tinha pessoas que eram da minha inteira convivência, né? Me conheciam desde criança e por causa da religião se afastou de mim. Eu não tenho notícia, né? E eu fiquei muito sentido porque eu dei um determinado presente para essa pessoa e essa pessoa ela quebrou. Ela quebrou porque ela sabia que eu era candomblessista, minha mãe tinha comentado, e essa pessoa ela quebrou e queimou, ela não aceitou aquilo, porque aquilo ali seria um símbolo de mau agouro, né? Seria um símbolo negativo, então ela foi lá e quebrou. Então, eu já sofri diversas vezes. Na rua, no meu período de preceito, né? Quando nós fazemos o santo, né, que a gente passa pelo ritual de iniciação, a gente tem um período de preceito, a gente tem um período que a gente tem que se resguardar, né? Então eu sofri intolerância, né? As pessoas elas olham pra gente, às vezes a gente está vestido de branco, né, com o quelé no pescoço, que é um colar, né, que a gente usa durante o período do preceito. Então as pessoas elas olham assim de cima a baixo, com aquela cara de desdém, né? Eu acho que hoje em dia nem tanto, mas eu acredito que nós temos que evoluir muito ainda. A religião que afasta, né? A religião que causa segregação entre pessoas, ela não deve ser considerada uma coisa do bem, né? A religião ela tem que servir para unir, né? Então, se você é um católico, seja um bom católico. Se você é um evangélico, seja um excelente evangélico. Se você é um espírita, seja um maravilhoso espírita. Eu acho que no final sai ganhando tudo aquilo que a gente faz de bom, né? Para o nosso próximo. Então eu acho que a gente ainda tem um passo muito grande ainda a dar, né? As pessoas elas precisam conhecer mais, né? Antes de julgar, antes de apontar, fulano é macumbeiro, fulano não presta, fulano isso. Então, as pessoas elas precisam se conhecer, conhecer melhor, né? E conhecendo melhor, aí você vai tirar a sua própria conclusão. Se aquilo é bom ou se aquilo não é bom para você. Então, para mim é isso. Né? Eu já sofri, mas até por questões de preconceito religioso, eu também agradeço. Cada preconceito religioso que eu sofro, ou determinado preconceito, é uma escada que eu faço para me tornar uma pessoa melhor. Né? Querendo ou não, aquilo que o outro faz de negativo com você, só ensina você a não ser daquela forma. Então, até nisso eu agradeço também. Samuel, eu acho você fantástico, cara. Além de ser bem articulado, você consegue colocar aquilo que você acredita de uma maneira tão verdadeira e honesta, que qualquer pessoa que te escute, ainda que não concorde com o que você quer, com o que você está dizendo, sabe que aquilo realmente parte do seu coração, da maneira como você fala com muita verdade. Eu sou pisciano, então as coisas para mim estão muito nos olhos, sabe? A conexão está toda nos olhos e no semblante, na aura, na alma, naquilo que a pessoa ela emana, sabe? E eu sou muito grato por você ter mais uma vez aceitado estar comigo aqui em live. Foi necessária essa live com você e com o Joaquim, para que nem que seja uma pessoa se toque dessa grande referência que o Valcir Carrasco deu em Chica da Silva. Esse grande, sabe, estalado, esse acorde que a gente precisa ter.
Chica da Silva não é só sobre um amor interracial, não, entre uma escrava e um branco. Não é só sobre isso, gente. Por favor, acordem para ver a novela. Ela tem muito mais além disso. Que ele é um espelho do nosso Brasil colonial, que a gente continua ainda repetindo tantas coisas erradas que fizeram lá atrás, hoje em dia. Como pode? Como pode? Como pode ser Talvez, isso? Sabe? Eu coloquei. talvez, é igual eu costumo dizer, talvez a dramaturgia, né, no final das contas, ela nos ensine a não ser daquela forma mais. Porque você imagina, se não tivesse tanto revolucionário, né, de séculos e séculos, até onde nós estamos sentados aqui conversando sobre isso, se não tivessem pessoas que falassem contra, né, o sistema para a coisa poder mudar, então hoje nós viveríamos um período de escravidão, né, em pleno século XXI, né, enquanto as pessoas... Será que a gente iria estagnar nisso? Né? Então, eu espero que cada vez mais a dramaturgia traga isso, a dramaturgia retrate isso, porque isso é um passado que nós devemos sepultar. Isso deve servir de aprendizado, né? E a geração que começa com isso, começa comigo, começa com você, começa com todos os outros que virão. Então, o virar a chave, né, à intolerância religiosa, ao racismo, isso começa com nós agora. Né? Eu acredito que já evoluímos, né, em algum pontinho. Temos que evoluir mais, mas o tempo vai fazer com que as coisas adentrem no lugar que precisa adentrar. Né? Então, eu que agradeço, né, a oportunidade de você estar me dando de falar, né? Falar um pouco mais do candomblé, falar um pouco mais de magia, né? Isso é uma coisa que está na minha veia. E sempre que você precisar de mim, você tem o meu direct, pode me chamar, a gente vai falar sobre qualquer assunto que você colocar para a gente em pauta, né? Para enriquecer e para poder mostrar para as pessoas que não é isso, né? Que foi pregado ao longo dos séculos, não. É totalmente diferente, né? O nosso culto é o culto à natureza, é o culto às divindades, é o culto às forças naturais, né? Não tem nada a ver com demônio, né? Digo e repito sempre, o diabo ele é um personagem da literatura cristã. Então, se englobou e quis colocar para nós, por favor, nós não aceitamos nenhum pacto com aquele lá não, viu? Por nada, Samuel. Foi maravilhoso conversar com você. Só para te falar aqui, quem entrou aqui de galhado para dar uma olhadinha na live, o senhorzinho Xavier, Que que é o Matheus gracinha! Pettinati, ele estava aqui. Que maravilha! Um forte abraço para ele também, viu? E agradeço a todos, né, que tiraram tempo, que nos escutaram, né, que fizeram perguntas. A gente vê, né, a necessidade que as pessoas têm de entender, de ver, né, e de saber. E se vocês tiverem, gente, alguma dúvida, procurem entender, procurem se inteirar, vão ler, vão estudar. Procure uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa séria, pergunte, questione, né? É importante isso, viu? E agradeço a todos vocês mesmos de coração, beijos mil. E eu gostaria também de pedir, né, a todos que se sentirem à vontade, siga a página da casa que eu frequento, né, @aldeia Lua Branca, né, é uma casa muito abençoada, é uma casa que está assim, como eu falei, é uma casa simples, mas é uma casa com um axé gostoso, sabe? Tem um quê gostoso ali. Então, sigam o @aldeia Lua Branca, tá bom? Agradeço de coração mesmo. Forte abraço e obrigado mais uma vez, viu, Thiago? Por nada, Samuel. Eu vou agora também pegar um tempo aqui para poder deixar minhas considerações finais, porque como administrador da página, essa semana para mim foi muito esclarecedora, foi muito importante. Como eu falei com o Joaquim, conhecer sobre as religiões de matriz africana é conhecer também sobre o meu passado, o passado dos meus antepassados. Eu sinto o que eles sentiram, tipo assim, numa proporção muito ínfima, muito pequena,
mas eu sei exatamente qual o peso que se leva por ser quem se é e por ter a cor que se tem. E isso é muito refletido na demonização que tem sobre as religiões de matriz africana, mesmo eu sendo cristão. Na verdade, hoje em dia eu me considero uma pessoa livre, né? Estou de férias, estou de férias. Sei Mas, não. né, mas os ensinamentos que eu tive de bondade, fraternidade e várias outras coisas dentro do cristianismo me tornaram uma pessoa muito mais consciente do meu lugar no mundo, do meu papel no mundo. Eu acho que independente daquilo que se crê na religião, a religião ela tem que te dar ela tem que te ajudar, na verdade, a encontrar o seu lugar no mundo. Ninguém está aqui de passagem. Existe sim o motivo pelo qual a gente está aqui. Então foi através, por exemplo, do cristianismo que eu descobri qual que é o meu papel, qual que é o meu lugar. Eu sei exatamente para onde eu estou indo, né? Eu me entendo como um ser humano e eu sei exatamente por que eu estou aqui. E durante o momento que eu estava produzindo todo o material, eu sempre estou olhando os comentários, vendo o que as pessoas estão falando. E alguns comentários me deixaram muito tristes, principalmente no Facebook, em que as pessoas tentavam rebater, tipo assim, algumas nossas publicações eram uma forma de mimimi. Gente, não tem mimimi nisso aqui não, sabe? Racismo religioso é crime, é crime. Vocês têm que entender, não adianta você chorar com a cena do Mandinga, falar, mas por que estão matando ele? Mas ele é tão bonzinho. E depois você coloca nas suas redes sociais, essas religiões são do demônio. Só Jesus salva, só Deus salva, Sim. sabe? Você está replicando a mesma coisa que o contratador fez com o Mandinga, que os dragões naquele momento também se renderam e fizeram com o Mandinga, com que a Violante, ela incitou que acontecesse naquele momento com o personagem. Você está reproduzindo também, sabe? A gente tem que Exato. entender que se a religião, como você falou, ela serve para nos segregar, colocar todo mundo numa caixinha e separar as pessoas e fazer com que no final elas se matem por algo que se crê, pensa bem se isso de fato é religião, se é isso de fato que você quer para de fato ser feliz. Como é que você vai ser feliz matando o outro, atacando o outro? Né? É bom Então é lembrar, assim, importante. de uma certa maneira, né, que todas as vezes que a religião tentou fazer isso, foram os piores crimes cometidos contra a humanidade, né? Igual você se achou como cristão? Parabéns! Eu tô dentro do candomblé, eu encontrei muitas respostas para minha vida também. E nem por isso eu deixo de ser filho de Deus, né? Vamos colocar assim, né? Eu acredito em Deus, né? Mas eu acredito também que Deus ele não vai levantar do trono dele majestoso e ele vai parar para resolver somente o seu problema. Não. Ele vai mandar os auxiliares dele. Então, quem tiver ali mais próximo, ele vai falar assim, ó, acode o meu filho ali que está precisando de ajuda. Então, é nisso que eu acredito. É nisso que eu vejo os meus orixás. É nisso que eu vejo as minhas entidades, é nisso que eu vejo os meus guias. São como auxiliares, né? É como se Deus encaminhasse eles ali, ó, ajuda o meu filho, está passando por uma situação complicada, né? Então, você sempre vai encontrar aquilo que é recíproco a você, Uhum. né? Aquilo que está mais próximo de você, aquilo que está mais perto da sua energia. Então, é isso que eu vejo o meu orixá, é isso que eu vejo o meu santo hoje, né? É um auxiliar, é aquele que corrige o meu passo, né? É aquele que corrige quando eu estou fazendo alguma coisa errada, é ele que fala dentro da minha cabeça, ó, tá errado, meu filho, não é assim. Então, a religião, ela tem que servir como base de amor. Se não estiver servindo como base de amor e só servir, né? Jesus Cristo, ele não pregou para um povo só. Ele pregou para quem estava necessitado, né? Ele pegou aquela que era uma prostituta, ele pegou aquele que era leproso, ele pegou aquele que era cobrador de impostos, que na época era muito mal visto pelo povo da época, né? Quem cobrava imposto era considerado praticamente um criminoso, um ladrão. Então ele pregou foi para esse tipo de pessoa, ele pregou para quem precisava, né? Ele não pregou para um e para outro, não, ele pregou para todos. Então ele quis mostrar o quê?
No final eu vejo Cristo como aquele que quis mostrar que nós somos um só. Todo mundo é irmão. Somos irmãos. E no final das contas, eu acho que vai impressionar muito na hora que todo mundo chegar no céu, né? Que fala, né? Quando a gente morre, a gente vai para o céu e para o inferno. Então, vai impressionar muito quando todo mundo chegar lá no céu e falar assim, poxa, mas você aqui? E onde é que estava o seu coração? Né? Será que vale a pena você passar a vida inteira pregando com uma Bíblia embaixo do braço e maldizendo o seu próximo? Não, isso não leva a lugar nenhum. Né? Hoje eu entendo o meu lugar como candomblecista, né? Eu me vejo como filho de Deus do mesmo jeito. E nunca vou deixar de me ver como filho de Deus. Jamais. Amo de paixão esse homem. E se hoje eu estou onde eu estou, é porque todas as coisas são permitidas por ele. Então, fechou. É isso. E vamos combater. Todas as vezes que a gente puder combater, né? Vamos combater o mal que dirigem para nós com o bem. É a única forma, é a única saída. E no final das contas, todos nós vamos prestar conta por quanto amor a gente depositou em determinada coisa. É nisso que eu acredito. Com certeza. E uma coisa que eu também acredito é que a maior ferramenta de libertação é o conhecimento. Gente, desde que o conhecimento entre na sua mente. Quando você conhece, quando você tem acesso à informação, acesso à cultura, acesso a diversas coisas que estão ao nosso redor, você realmente é uma pessoa livre. E o próprio Cristo fala isso, né? Conhecer a verdade, ela vai te libertar. Para conhecer a verdade é necessário conhecimento. Então, não replique coisas que você não tem certeza, realmente não faça com as pessoas aquilo que não gostaria que fizesse com vocês. Desde já, muito obrigado. Quero ser mais uma vez a Nilza, que está com a gente aqui desde o início, agora na live subsequente. Muito obrigado, Nilza. Eu estou lendo seus comentários. Você, de fato, é uma pessoa incrível. Muito obrigado por tudo que você tem compartilhado com a gente. E, Samuel, boa noite para você. Vamos encerrar por causa do horário, mas foi maravilhoso e essa live vai ficar salva. 100%. E se precisar de mim para falar de outros assuntos, me chama lá no direct, a gente desenvolve um tema, a gente vai estar trazendo sempre coisas bem bacanas para todos aqueles que estão aqui na página, viu? E fique um forte abraço e um axé para quem é de axé e um aleluia para quem é de aleluia. Que ótimo, muito obrigado. Ótima Beijo noite. grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau. próxima.